Agora vamos entrar na revelação final. Verso 8: E sairá a seduzir as nações que há no quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e as consumiu. O diabo, o sedutor, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além, que é o Sheol, entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, depois do julgamento, a morte, que deu os mortos, e o Sheol, que deu os mortos, foram lançados para dentro do lago de fogo. Sim. Esta é a segunda morte, etc, etc. Aí vem o Apocalipse 21, lembra que apareceu a morte, o Sheol e o mar dando os mortos. E depois do julgamento, disse, então a morte e o Sheol foram lançados no lago de fogo. Está faltando o quê? O mar. A morte, o Sheol e o mar deram seus mortos. Aí, ou seja, foram lançados no trono branco, foram julgados, e depois diz, e a morte e o Sheol que tinham dado seus mortos foram lançados no lago de fogo. Ou seja, conclusão para eles, está faltando o mar. O Apocalipse 21. Vi um novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se passaram e o mar já não existe. Agora, ou seja, já está entendido, mais ou menos. Mas tem a pergunta, a morte é o estado de morte. Como que a morte vai dar os seus mortos? A morte, ela não está no Sheol. O Sheol não é uma prisão, que é o mundo dos mortos. Por que separou a morte do Sheol? A morte é o quê? É um espírito, vamos dizer assim? Mas a morte é um estado mortal do homem. E a morte se encontra no Sheol. Mas tem que separar um do outro, porque o Sheol é uma prisão. A morte, que são os mortos, que entram na morte, estão lá. Então faz sentido, O Sheol tem que cuspir os mortos de lá. Então a morte e o Sheol lançaram os seus mortos. Tá tudo bem. Mas e o mar? O mar dando os mortos? O que seria isso? Pessoas que morreram afogadas nas águas? Aqui, irmãos, está aquele trabalho de Deus, sabe? Ali você tem que agir mesmo como um médico, sabe? Fazer aquela operação, aquela cirurgia, para você entender que tem textos ali, parte literal e espiritual juntas. Porque esse mar não pode ser literal. Por que Deus quis que só o mar, as pessoas que morreram afogadas, fossem lançadas no mar, e as pessoas que morreram queimadas, e as pessoas que morreram de tanto tipo de morte? Então esse mar aqui é uma resolução diferente. E por que João quis falar da morte, do Sheol e do mar, dando os seus mortos? Aí vocês vão ver que quando a gente começar a trabalhar para entender o que é o mar aqui, você vai ver a duplicata de Gog e Magog. A história está sendo contada mais uma vez. Deus está contando uma história aqui, através dessas palavras. Está fechado, mas dá para desbloquear agora. Um homem ia seguir Jesus. Por que eu estou falando isso? Por que eu vou falar isso? Porque lá no Apocalipse 20 tem dois mortos. Tem os mortos que vêm do Sheol e os mortos que vêm do mar. Se for um mar literal, irmãos, pessoas que morrem no mar, o endereço delas é o Sheol. Não tem como ficar lá no mar. Não é? Então, que mortos são esses do mar? Não pode, aí Deus está nos ensinando, aquele mar não pode ser o mar literal, tem que ser um mar espiritual. Então, aqueles mortos não são mortos que morreram no corpo, são mortos espirituais para Deus. Essa é a conclusão, porque senão se você não concorda com isso, você tem que assumir que o mar é o mar. Que mar que é? Não sei qual mar que é, não sei qual oceano que é, mas é mar. Porque não diz os mares, diz o mar. O mar deu os seus mortos, mas quem morre no mar tem que ir para o Sheol, então não fecha o entendimento. Então os mortos do Sheol são mortos literais e os mortos do mar são homens mortos espirituais para Deus. Jesus é o que mais explicou isso lá.
Acredito que esse texto existe até para explicar o Apocalipse. Um homem queria seguir Jesus. Jesus falou, um homem falou, mas tem que explicar melhor o contexto, né? O homem falou, deixa eu enterrar o meu pai e depois eu venho e te sigo. Aí Jesus falou, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Você vem e me siga. Quando Jesus disse isso, ele falou de dois tipos de mortos. Os que estavam sendo enterrados, que morreram literalmente, que estavam indo para o Sheol, e os mortos espirituais, que estavam enterrando os seus mortos, mas que se não crescem no Senhor, o caminho deles seria o mesmo, a morte do corpo e ir para o Sheol. Perfeito, né?